de um acordo de paz. Ainda não é o acordo propriamente dito, que eles estão assinando é um documento de intenções de chegar a um acordo de paz. Isso porque o principal tema, ou seja, o desmantelamento do programa nuclear iraniano, continua na mesa. Então, ontem à noite, Daniel, o que nós tivemos foi aí esse compromisso. Ambas as partes, tanto o Irã quanto os Estados Unidos, assinaram um documento de maneira online, de maneira digital, para que esse documento tenha valor até sexta-feira, dia 19, quando essa cerimônia deve acontecer na Suíça. Nós ainda não temos a data, o horário e também a cidade, né, onde isso deve acontecer. Eu estou monitorando, porque realmente pode ser um fato importante. Vários pontos serão abordados. A questão, por exemplo, da reabertura do Estreito de Hormuz. Quem ficará com o controle? Os Estados Unidos propuseram um controle dividido entre o Irã e o Omã. A questão do fim do programa nuclear iraniano, como eu abordei. E ainda ontem à noite, o Reino Unido, França, Itália e Alemanha disseram que estariam dispostas a retirar algumas sanções do Irã, caso de fato ele entregue esse urânio enriquecido para os Estados Unidos ou para alguma agência internacional. Se isso acontecer, o presidente Trump pode considerar ali o seu objetivo conquistado nessa questão. Agora, a gente não pode esquecer de Israel, Daniel. Israel, por exemplo, já disse que não vai retirar suas tropas do sul do Líbano, porque elas estão combatendo o Hezbollah. Pelo memorando de ontem, está prevista a retirada das tropas israelenses ali do sul do Líbano. Como que o presidente Trump vai lidar com Benjamin Netanyahu nessa questão é que a gente precisa acompanhar. Pelo que eu pude pegar de informações agora de manhã de Israel, Israel não vai concordar com esse acordo como ele está agora e pode continuar suas operações mesmo sem o apoio americano. Daniel. Marcelo Rocha Monteiro tem a próxima pergunta, próximo elemento para a nossa conversa com você. Estava até estranhando aqui que ele não tinha escrito aqui no nosso grupo. Eu tenho uma pergunta para o Ivan Kleber. Cadê você, Marcelo Rocha Monteiro? Sempre tenho, né? Aliás, hoje eu tenho duas. A primeira eu quero saber que bonito lugar é esse de onde o Ivan está falando. E a segunda diz respeito exatamente a essa questão do programa nuclear iraniano, que é uma questão fundamental, né, nessa toda essa guerra. Porque existem declarações de autoridades iranianas dizendo que o Irã vai prosseguir, não abre mão desse seu programa. E, por outro lado, o presidente Trump diz que isso não vai acontecer, né? Como é que está qual é a expectativa que se tem sobre isso? Existe uma terceira possibilidade ou é uma coisa ou outra? Ou continua esse programa nuclear ou ele é desmantelado? Como é que está isso? Bom dia, professor Marcelo. Vamos primeiro ao trabalho e depois à diversão. Depois eu mostro onde eu estou aqui. Bom, sobre a questão do programa nuclear iraniano. Pelo memorando que foi assinado ontem, então, a partir do dia 19 de junho, agora, Estados Unidos e Irã têm 60 dias para discutir o acordo que vai levar ao desmantelamento do programa nuclear iraniano. A oferta na mesa, professor Marcelo, para o regime iraniano, ela é muito boa. Estamos falando do descongelamento de bilhões de dólares em ativos do Irã nos Estados Unidos e na Europa, além da retirada de algumas sanções. Em troca, o Irã entregaria, então, o urânio enriquecido. E aí que está o ponto. Para quem o Irã vai entregar? Para os Estados Unidos ou para alguma agência internacional? A gente sabe que os Estados Unidos não confiam muito na ONU, por exemplo, para fazer esse trabalho. Se não for a ONU, quem poderia ser o cofre, né, desse urânio enriquecido? A Rússia? A China? Um pouco complicado. Então, a resposta da sua pergunta, professor Marcelo, de maneira direta, nós vamos ter nos próximos 65 dias aí, caso a gente chegue na sexta-feira 19 com o atual cenário, que, como eu disse, muita coisa pode mudar. O fato é que para o acordo de paz entrar em vigor, será necessário que o Irã desmantele completamente o seu programa nuclear. Até lá, o acordo não entraria em vigor. Algumas concessões seriam feitas, como o fim, por exemplo, do bloqueio naval que os Estados Unidos impuseram ao Irã, e, pelo outro lado, a volta da normalidade ali, né, no Estreito de Hormuz. Mas o ponto central continua a questão do programa nuclear. E eu hoje estou na estação, deixa eu sair daqui da frente, de Vitória, aqui no centro de Londres. Terminando minha participação, eu preciso ir para o interior fazer um trabalho. Eu vou pegar um desses trens
está aqui atrás de mim. Daniel, devolvo para você. Muito bem. Ô, Ivan, a gente sempre diz aqui que nesse jornal nós fazemos jornal para a nossa audiência, mas fazemos também com a nossa audiência. E o Juliano Santos Milagre, ele trouxe um ponto aqui para a nossa conversa contigo, que é o seguinte: eu quero saber se a gasolina vai baixar, porque o barril de petróleo já baixou o preço. Onde eu moro, até o GNV aumentou R$1 de uma semana para outra. Ele se refere à informação de agora cedo, que diz que os preços do petróleo caíram cerca de 4% na abertura do mercado asiático nessa segunda-feira, depois dos Estados Unidos e o Irã anunciarem esse acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio. E aí, será que vai baixar por aqui? Vai demorar? O que você traz para a gente, Ivan? Juliano, o que eu digo para você é o seguinte: aguarde, porque entre o anúncio de que vai ter um acordo sério e a tinta da caneta no papel, existe aí um tempo considerável. A gente não sabe o que pode acontecer daqui até sexta-feira. A tendência é que, se o mercado entender que dessa vez a coisa vai para o papel, e melhor ainda, a gente começa a ver ações, não é? Por exemplo, com a reabertura do Estreito de Hormuz, a tendência é o preço do petróleo diminuir. Se a gasolina aí no seu bairro, na sua cidade, vai diminuir o preço ou não, Juliano, aí você tem que perguntar para o Lula, né? Eu aqui, como analista, posso dizer que a tendência é que sim, mas a gente sabe que o nosso país está com um problema sério de inflação. Inclusive, a gente teve uma notícia esse final de semana internacional das pessoas comendo menos carne durante a Copa do Mundo, até a tradição do churrasco durante a Copa foi comprometida. Então, aí nesse sentido, se o Brasil vai fazer o dever de casa para baixar o preço do combustível, eu não sei. O cenário internacional, no momento, é favorável, Juliano. Então, eu acredito que você já possa, se tudo correr bem aí, no começo da semana que vem, já começar a sentir essa diferença no seu bolso, para você sobrar aí um dinheirinho a mais para assistir os jogos da seleção. Juliano, espero ter respondido a sua pergunta. Daniel, devolvo para você. O Marcelo Suano vai fazer um complemento. Ivan, um bom dia para você. Você sempre traz as informações de uma maneira muito bem coordenada e os seus comentários são brilhantes. Eu teria apenas uma certa angústia. Quando você falou que são 5 dias até a assinatura, você falou em geopolítica. Em política, um dia é uma eternidade. Como política internacional também é política, então nós temos 5 eternidades. Onde que vem para mim a angústia? Ministros de Israel já se manifestaram. Já falaram que esse acordo pode, entre aspas, significa uma derrota para o Trump. Por qual razão? Ele vinculou única e exclusivamente a liberação do Estreito de Hormuz e ainda assim está condicionando a que essa liberação fique concretizada com a retirada de navios ou retirada de ameaças, ou seja, nem a liberação está garantida. Ele está anunciando como tal, mas tem alguns problemas. Por exemplo, continua a questão da faixa de Gaza, porque o Hamas continua ali tranquilo, queira ou não queira, porque não foi feito o projeto que foi do Trump para Gaza. Os Houthis continuam ameaçando, mesmo porque você não tem só o Estreito de Hormuz, tem o Estreito de Bab el-Mandeb. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Você tem ainda, em relação a isso, a questão do Hezbollah. O que os israelenses estão falando? É uma derrota o que o Trump está fazendo, mesmo porque ele está restaurando recursos suficientes para que o Irã se restabeleça. Qual é a angústia que eu tenho? De agora até sexta-feira, se você tem informações, não apenas de que Israel continuará o bombardeio contra o Hezbollah, não é contra o governo do Líbano, não é contra o Líbano e a população libanesa, é contra o Hezbollah. Se ele continuará e se isso, uma vez continuando, manterá a situação tal qual está. Por qual razão? Porque, queira ou não queira, o Trump, inclusive, está perdendo credibilidade. O grande problema que há é que o Trump botou um objetivo de guerra e reduziu esse objetivo da guerra exclusivamente ao Estreito de Hormuz, que foi um problema criado posterior à guerra ter sido iniciada. Não resolveu o problema do acordo nuclear, da questão nuclear, do programa nuclear, não resolveu o problema de acabar com a possibilidade dos mísseis iranianos. Além do que manteve as tropas iranianas espalhadas pelo Oriente Médio. Qual é a probabilidade que você tem de que Israel continue, porque parece que vai continuar, e que isso acabe anulando esse acordo? Bom dia, professor Marcelo Suano. A probabilidade é de 100%. E eu já posso afirmar isso porque as autoridades israelenses, agora há pouco, antes de entrar ao vivo, estava conferindo isso, já disseram que o acordo não muda uma vírgula o posicionamento de Israel. Eles vão continuar atacando o Hezbollah no Líbano, eles vão continuar atacando os Houthis, eles querem eliminar de uma vez por todas
a presença do Hamas na faixa de Gaza, entre outras operações de inteligência do Mossad. Então, como que a administração Trump vai lidar com essa questão em relação à vontade e às necessidades de Israel é que é a grande incógnita, professor Marcelo, porque a gente teve mais um atrito ontem entre o presidente Trump e o Benjamin Netanyahu. O presidente Trump quer sair da guerra o quanto antes, e já Israel entende que aquilo ali é uma luta pela sua sobrevivência, né? O Irã não pode ter uma bomba atômica e não pode ter essa rede em torno de grupos terroristas ameaçando Israel, além de outros grupos. Então, esse é um dos grandes nós. É por isso que eu disse que daqui até sexta-feira tem muita coisa para acontecer. Eu entendo que as pessoas possam dizer, nossa, mas o Ivan não estaria contente em falar em um acordo de paz? Eu estaria, mas é que eu não vejo ainda esse plano de fato entrando em vigor. Essa é a questão, por isso que eu recomendei aí um pouco de paciência para o nosso amigo da audiência, o Juliano, justamente por conta desse posicionamento de Israel e também dentro da base do Partido Republicano lá do presidente Trump. Essa questão não é algo assim, não é um consenso. Existe uma divisão muito grande dentro da administração Trump de se de fato esse acordo deve ser assinado ou não com o Irã. Pelo que eu pude apurar nos Estados Unidos, professor Marcelo, o vice-presidente J.D. Vance, ele puxa mais pela questão do acordo. Já o secretário de guerra e o secretário Rubio, o secretário de guerra Peter Hegseth e o secretário de Estado Marco Rubio, eles acreditam que não dá para negociar agora com o Irã e que, eventualmente, o retorno das hostilidades, né, o retorno dos ataques poderia trazer um efeito melhor ou, no mínimo, colocar os Estados Unidos numa posição mais confortável na mesa de negociação. A grande pergunta é a seguinte: com quem o presidente Trump está negociando? Obviamente que ele tem a resposta a essa pergunta, mas a população não sabe, porque o regime do Irã está bem fragmentado. À medida que as lideranças no início da guerra foram eliminadas, então a gente tem uma divisão clara ali também, não é só na Casa Branca que tem essa divisão. A Guarda Revolucionária Iraniana, por exemplo, não quer ceder em nada. Já o mundo político do regime acredita que com essa questão das sanções, etc., até daria para abrir mão por uns 10, 15 anos do programa nuclear. Então, quando você tem divisões dos dois lados e a principal de todas, o eixo Estados Unidos-Israel, a aliança Estados Unidos-Israel tremendo dessa maneira, é que eu coloco um grande ponto de interrogação sobre se esse acordo de fato será assinado na sexta e se será assinado, se ele entrará em vigor. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, uma agência do governo dos Estados Unidos está acusando 101 funcionários da ONU de ajudar o grupo Hamas. A denúncia aponta que integrantes da USAID participaram do ataque contra Israel em outubro de 2023. Os acusados trabalham no órgão das Nações Unidas que atende refugiados palestinos. A lista inclui suspeitos como são diretores de escolas, professores e até médicos, Ivan Kleber. E vai além, Daniel. Em 2024, uma refém britânica israelense que estava na festa e que foi sequestrada, depois de alguns meses ela foi libertada. E ela disse, o meu cativeiro era um prédio da ONU, era um edifício da ONU. Eu via funcionários da ONU passando ali como se nada tivesse acontecendo. Isso não é nenhuma novidade. Agora, aí a gente chega no ponto. Primeiro, a ONU como está, ela não pode mais existir. A ONU já não ela se desfez do seu propósito da sua criação lá dos anos 40. Ela foi totalmente tomada por uma ideologia de esquerda e anti-Israel. Eu gostaria de lembrar aqui, por notícias como essas que você trouxe, Daniel, agora, é que o Antônio Guterres foi fazer companhia para o Lula. O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Ambos são pessoas não gratas em Israel. E aí agora a gente tem mais uma evidência, então, né, dessa conexão da ONU com os ataques do 7 de outubro. E é por isso que eu pergunto, você não tem uma agência hoje da ONU que possa se colocar como neutra para lidar com a questão, por exemplo, do urânio enriquecido do Irã? Não tem como. Como é que você vai confiar na ONU com notícias como essa? Se fosse um caso isolado, 5, 6 funcionários que se organizaram ali para ajudar,
você pune aqueles 5, 6 pessoas, mas a instituição está preservada. O problema é que, de